Fala, meus queridos, beleza? Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o podcast sobre a semana do Atlético Paranaense, produzido aqui em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube, também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito aí de podcast. Participe com a gente pelo nosso grupo do WhatsApp. Deu boa, hein, Marcão? Deu boa. A gente fez o grupinho do WhatsApp lá e a pesada tá participando, então participe com a gente, é só acessar bit.ly/OQV no Zap, ou o link tá na descrição do vídeo do YouTube aí, e mandar seu áudio sobre o tema da semana. O tema, a gente sempre pede o áudio sobre o tema do programa da segunda, que a gente grava no mesmo dia, mas você pode participar com a gente ou vir conversar com a gente aqui na telinha pelo Skype, beleza? E aí, Marcão, como é que foi essa semana aí, tranquilo? Tranquilo, Adé. Mandar um salve pra você, pra todo mundo que tá acompanhando os agregadores também no YouTube. E mandar um salve pro nosso grupo. Opa, finalmente grupão. Rolando uma resenha legal lá no Figurinha grupo. Boa, né? Figurinhas boas. Galera falando bastante do Atlético, principalmente durante o jogo. Eu, nesse último contra o Goianiense, acabei acompanhando mais pelos comentários do grupo do que vendo o jogo, que acabei não conseguindo assistir o jogo inteiro. Mas a gente tá feliz pela semana, né? Classificação, acho que foi mais sofrido do que deveria, pelo que se desenhou o jogo até, né? Chegamos a fazer o 3-1, né? Acabou sendo anulado. E o Atlético, acho que acabou dominando as ações contra o Goianiense, acabou sofrendo um pouquinho mais. E contra o Galo, né? Era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Né? Exatamente. Vamos esmiuçar um pouco mais os dois jogos aí, depois do spot da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Boa! Lembrando que está começando agora a temporada da NFL aí, então você que gosta, a gente tem um podcast muito bom. Rafael Bellatini é um cara gabaritadíssimo sobre NFL aqui no Brasil, assim, ele é reconhecido. Tinha um programa na Band Esportes, participava da Band News também, então é um cara maravilhoso que nos dá a honra de participar. Para ser aqui da grade de podcasts da Pacundê, você que quiser ajudar e puder ajudar a gente no nosso Apoia-se, é apoia.se/Pacundê, ou se você está no YouTube, tem o QR Code aqui para você escanear, ou se você quiser ajudar com um valorzinho aí que você puder, único, manda na chave pix@pacundê.com.br. Cada vez a gente está agregando mais aí podcasts novos. A gente lançou um agora com a galera do Jornal Plural sobre gastronomia, tá muito legal também. Então, se você puder ajudar a Pacundê, é show. Marcão, vamos falar primeiro da Copa do Brasil, então, que tá mais fresco na nossa mente. Como você falou, o Atlético, não gostei, tá, do jogo do Atlético. Acho que o Atlético sentou muito em cima do resultado da ida, em alguns momentos ficou assustado e corria atrás do resultado, tanto que foi o que aconteceu, mas numa maneira geral, assim, não gostei de nenhuma peça, assim, quem estava dando muito certo com o Atlético, principalmente o Terans e o Vitinho, apareceram muito pouco no jogo. Eu acho que o Atlético poderia ter assegurado mais fácil essa vaguinha aí. Eu concordo. Acho que o Atlético, ele sabe controlar o jogo, mas esse jogo especificamente do Goianiense, eu não senti que o Atlético teve um controle absoluto das situações. Passou muito mais cagaço do que deveria, pelo que tem o time, pelo que a gente sabe que o time joga. Realmente, acho que foi, quem sabe, a pior partida do Terans com a camisa do Atlético. Não que isso seja ruim, né? O cara vai oscilar, não tem jeito.
realmente ficou um pouco... E sobe o sarrafo, né? A gente cada vez espera mais dele. Um cara decisivo sempre vai ser mais cobrado, né? Exato. E dessa vez até achei justa a substituição. Acho que o Português até pega bem no pé dele com relação a isso. Substitui muito o Terans, mas nesse jogo achei justa. Acho que no fim das contas o Atlético mostra que tem um time que mesmo jogando uma partida ruim, que não foi o caso de uma boa partida, consegue pegar times bem armados e que querem ganhar também e passar desses times. Acho que isso que fica de lição. Mesmo jogando mal, não conseguindo desempenhar o futebol que a gente sabe que o Atlético tem, o Atlético conseguiu passar. Tem seus méritos, tem principalmente suas falhas, né? Acho que o Richard tem que começar a repensar um pouco o mental dele. Foram 2 pênaltis seguidos cometidos e um pênalti bem infantil, bem bobo. Não, né? são aqueles pênaltis que o cara troca o gol pelo pênalti, né? Exato. São pênaltis que não são em situação de gol. São assim. evitáveis, né? Sim. Esse pênalti do Goianiense, acho que um pouco menos do que o que ele fez contra o Galo. Mas ainda assim é um pênalti infantil que poderia ter complicado o resultado. Mas no mais, acho que é isso. A gente não tem que se prolongar muito nessas questões. O importante em mata-mata é passar. O Atlético conseguiu. Claro que podia ter sido muito mais fácil do que realmente foi. E eu acho que as alterações do Antônio Oliveira mataram um pouquinho o ritmo do time, sabe? Eu acho que ele chamou o Goianiense muito cedo para trás. E as questões do VAR também deram muito tempo de acréscimo pro jogo. 15 minutos de acréscimo. Foi a 60 o jogo, foi muito além. Então o Atlético ficou muito tempo contra as cordas, apanhando. Mas o Goianiense também não conseguiu efetivamente ali fazer muito perigo além do gol, né? Que foi um lance fortuito ali. O Bento podia ter feito melhor, mas, né? Enfim, acontece. E acho que é isso. Acho que passar é o importante. E entender também que o banco do Atlético, mais uma vez, com esses jogadores que entraram, por mais que sem o ritmo, ainda não tem a mesma qualidade e o time acusa o golpe claramente quando acontecem substituições. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais disso quando a gente for falar sobre o brasileiro, né? Exato. Eu tenho 3 coisas pra falar sobre esse jogo. Primeiro, cara, é que a gente tenta cobrar bom senso das pessoas na internet. É muito difícil, assim. Mas, cara, ir na rede social de jogador e xingar xingar até a 5ª geração da família dele, assim, é desrespeito. A gente coloca o nosso coach aqui, mas eu nunca vou escolher um cara que xinga jogador, xinga. Então, acho que assim, se você tem essa mania, se você tem esse costume, repense, cara, porque eu acho que não vai ajudar ninguém. Você tá fazendo feio na internet, não vai ajudar o cara em nada. E como ser humano mesmo, você xingar um cara na internet por causa do desempenho dele no trabalho, uma coisa que com certeza ele não fez por querer, eu acho que a internet, sabe, o pessoal precisa pensar um pouco mais, assim, né? Eu entendo a tua raiva de fazer isso, mas tá em vez ligado? de ir lá e ser indelicado, compra um saco de areia e fica chutando em casa quando você tiver com raiva. Ou enfia os 2 dedos no cu e rasga até a nuca também vai passar a tua raiva. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa é que como o Nicão bate mal o pênalti, cara. Ele fez 2 gols aí, mas você sabe o Rodrigo Dourado? Que ele não olha pra bola e fica olhando só pro goleiro? É o Rodrigo Dourado, né? Não, é o Edenilson. O Edenilson também faz. Que ele fica olhando só pro goleiro, não olha pra bola e bate. O Nicão faz o completo oposto. Ele não olha em momento nenhum pro goleiro, ele não olha a movimentação do goleiro, ele só olha pra bola. Você que tá assistindo, você que tá escutando, dê uma procurada aí nos replays, até dos gols que ele fez, cara. Que todos os pênaltis, inclusive que ele faz, ele bate muito mal, porque ele não olha o posicionamento do goleiro. E dessa vez ele errou e graças a Deus o cara se adiantou. Mas você percebe a insegurança do Nicão e não é de hoje pra bater pênalti. É um cara que bate pelo status que ele tem no clube. Sim, e por ser o Nicão. Ele é o melhor jogador do time. E ele não foge da responsabilidade, é mais nesse sentido. O Nicão, ele é o melhor jogador do time tecnicamente. Ele é o jogador que tá há mais tempo no clube. Então, assim, a gente entende, assim, fora o Santos, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele é o cara que tá há mais tempo. Mas né? É tão ícone quanto ele, o Thiago Heleno do Santos. Sim, exatamente. Então ele é um cara que tem esse status, mas ele bate muito mal o pênalti, cara. Muito mal mesmo, e eu acho que
enfim, tem que treinar mais ou parar de bater, cara, porque senão acontece aquilo que aconteceu naquele Atletiba aquela vez, que ele bate, todo mundo fica brabo e ele xinga, fala que não vai bater mais, não sei o que. Então acho que como tem mais gente que quer bater, deixa, e que já puxa pra minha meu terceiro destaque, que é o gol do Kaiser, que finalmente saiu depois de 14 jogos sem marcar. O cara fez um gol, tava fazendo o segundo, mas foi uma pena, cara, porque o impedimento foi milimétrico, ele que iniciou a jogada, então acho que ele merecia muito mais esse segundo gol ali. Lógico que a gente não dá pra discutir com o VAR, mas o segundo gol era muito mais importante para ele, ainda mais, a gente sabe como o centroavante depende da confiança dele, e aquele segundo golzinho ali seria muito bom pra ele, cara. Mas enfim, não aconteceu. Tudo bem, 2-2 passamos, já entra uma graninha. Estamos vivos em todas as competições do ano ainda, né? Chegando às quartas de final das duas principais competições, e vamos seguir ganhando dinheiro e, se Deus quiser, ganhando mais. A gente não vai saber dizer pra vocês aqui quem que a gente vai pegar, porque o sorteio é na sexta. Infelizmente a gente ainda não sabe, mas com certeza a gente vai falar muito mais da Copa do Brasil aí nos próximos programas e antes do próximo jogo ainda. É isso. E passamos na Copa do Brasil e já vamos projetar a LDU também, que vai ser o próximo confronto de Copa. Acho que o Atlético vai... Essa vitória contra o Goianiense, o passar de fase do jeito que foi e tudo, dá moral pro time, eu acredito que dê moral, e coloca o Atlético mais cascudo, esse elenco, né? O Atlético, acho que em termos de clube, já mostrou que desde 2018 veio pra ficar, veio pra competir, pra ganhar em todos os mata-matas, né? Acho que isso já ficou bem claro, então acho que dá bastante moral pra esse jogo contra a LDU, que promete ser difícil pro Atlético, fora de casa. Exatamente, vai ser na quinta-feira. O que vamos fazer? Vamos ver o que vamos fazer, né? Porque é exatamente na hora que a gente grava aqui. Eu acabei de perceber. Mas é isso aí, a gente tem... Daqui a pouco no final do programa eu vou passar a agenda do Atlético pra gente fazer o nosso bolão aí, que inclusive, vamos falar do jogo do Galo agora, que inclusive ninguém acertou. A gente acertou os resultados. Eu acertei os resultados, que foi perder pro Galo e empatar com o Atlético Goianiense. Você falou que a gente ia perder pro Galo e ganhar do Atlético Goianiense. Teve o pessoal no comentário aqui do vídeo que o Otávio Zanin falou que ia dar 2-0 pro Galo, esse ele acertou, mas ele falou que ia dar 0-0. Ele acertou o empate, mas errou o resultado. Quem cravar os dois da semana, eu vou dar uma camiseta, hein, galera? Então, daqui a pouco vocês... pode mandar aí já. Depois eu vou falar quais são os jogos, mas pode comentar aí os dois resultados da semana, que eu vou mandar uma camiseta pra vocês. Não é camisa oficial, é camiseta daquelas que os senhores já conhecem aí, que eu vendia na lojinha. Cara, acho que o jogo contra o Galo deixou muito claro que o nosso time reserva é muito ruim, e que se o Atlético continuar fazendo isso, a gente vai perder os jogos que a gente vai jogar com esse time aí, porque que joguinho ruim, cara. Meu Deus do céu. Esse eu vi de cabo a rabo, horroroso. Infelizmente. Não, eu não posso dizer que vi de cabo a rabo, porque depois que o Richard fez o que fez, eu fiquei muito bravo. E daí eu dei uma desligadinha, voltei depois, já tava 2-0, acabei vendo até o final. Mas é nítida a dificuldade do Atlético de manter a mínima proposta de jogo, porque muda muito a característica dos jogadores. Você tirar o Terans é parecido com o Jadson, não sei aonde, porque o Jadson jogou uma partida péssima. Cara, eu diria que de todos os anos do Jadson no Atlético foi a pior partida. Chegou na metade, cara, que eu falei assim, cara, que me dá pena de ver o Jadson jogar isso que ele tá jogando no Atlético. Ridículo, assim. Muito todo ruim. Respeito, tô falando desse jogo. Não tô falando do Jadson como pessoa, e muito menos do Jadson como jogador. Mas esse jogo que ele fez contra o Galo foi extremamente ridículo. Não ganhou nada, não acertou nada, não correu, nada. Então. Mas eu ainda acho que o Jadson em um time mais organizado, o Jadson no time titular do Atlético, eu acredito que ele renderia muito mais do que ele rendeu ali naquela circunstância. Esse é o problema. Quem tava no entorno dele não conseguiu render nada também. Então, o cara olha pra frente, tem o Canezinho. Difícil. Pelo amor de Deus. Difícil. Carlos Eduardo. E assim,
O Canezin, eu até nem acho ele um péssimo jogador, mas olha a característica do Canezin pro lugar onde ele joga no campo. Isso é importantíssimo de falar, porque Ele joga assim, aberto. se o cara for analisar esse jogo do Canezin, o cara fala, meu Deus, esse cara é uma tiriça do cacete. Mas a gente tem que pôr as coisas em perspectiva, né? Foi um jogo horrível, assim. Ó, eu vou falar dos jogos, jogo horrível do Canezin, jogo horrível do Jadson, jogo horrível do Richard, jogo horrível do Cadu e jogo horrível. Acho que a gente tem que falar que quando ele não faz um jogo horrível. Todo o time, eu acho que todo torcedor no time do Atlético tem um jogador que ele tem que pegar no pé, acho que pra descontar a raiva do mundo, né? Lógico que não indo xingar o cara no Instagram dele. Assim, comentando com os amigos, assistindo o jogo, xingando. E pra mim esse cara é o Carlos Eduardo. Ele tira a minha saúde, cara. Eu falei no grupão, agora a gente tem o grupão, que ele é como se for uma pedra no meu rim, o futebol do Carlos Eduardo. Eu já tive, não... É ruim, eu já tive também. Ruim. É muito ruim, muito ruim. E esse time reserva do Atlético, enquanto o Atlético for colocando... E o Atlético teve a sorte ainda de que o Hulk não jogou, cara. Então você olha assim, pô, Hulk, conjuntivite, pô, pode até que ter uma chancezinha, assim, porque se você for analisar o jogo do Atlético Mineiro, também não foi um jogo bom. Não, foi horrível. O jogo de maneira geral foi uma bosta. Essa é a verdade. Tomara que o Atlético tenha esse poder de deixar os outros time bosta. O Corinthians tinha esse poder aí uns anos atrás. Do Carilho. Isso. Que ele não jogava e ele deixava o jogo dos outros time ruim também. Então daí equilibrava, mas realmente o Galo também não fez um jogo bom. O Richard ali achou o pênalti pros caras e os caras ganharam da gente num jogo que, na teoria, a gente já sabe que é difícil e que a gente vai perder, mas durante as circunstâncias a gente fica pensando que a gente poderia sair melhor. Eu acho que todas as vezes que o Atlético joga mal, a gente sempre belisca alguma coisa. A gente sempre consegue amorcegar o jogo, que nem você falou, deixa o jogo dos outros ruim. Acho que o Atlético tem um pouco disso na característica do elenco. Mas chega uma hora ali que o problema é que o Atlético comete erros. E vem cometendo há muitos jogos. A gente tá falando de uma sequência de 10 jogos. Acho que nos últimos 12 jogos o Atlético sofreu gols em 11, alguma coisa assim. Então a gente vem cometendo erros, vem sofrendo gols, fazendo pênaltis bestas, tendo erro de posicionamento. É um time que melhorou ofensivamente do começo da temporada para agora, mas piorou defensivamente. E agora começa a ficar complicado justamente pela questão do elenco, porque daí você tem que depender de Canezin aberto pela ponta, Carlos Eduardo ser o teu jogador de desequilíbrio, e vai ser complicado, né? Então acho que pro Atlético o que fica desse time reserva quando tiver que usar o time reserva, vai ter que fazer um jogo mais reativo, um jogo mais recuado, para pelo menos tentar empatar, para não deixar o G6 ali desgarrar, porque ainda assim é muito importante ficar ali na parte de cima da tabela. O brasileiro não pode ser deixado de lado, por mais que a gente tenha, agora vai ser uma sequência, né, de 4 semanas seguidas de Copa, as duas com o Goianiense e as duas próximas contra a LDU. Exatamente, e com relação ao elenco, o Atlético trouxe um novo camisa 2, né, uma das carências que a gente vinha falando nos últimos vídeos, aí, nos últimos programas, que é o Nicolas Hernandes, um cara que veio do Atlético Nacional, veio para ser mais um zagueiro aí pro Atlético, porque o Atlético tinha momentos que estava usando todos os zagueiros disponíveis no elenco, fora o Luan Patrick, que a gente coloca ele como zagueiro, mas é um pé que tá subindo agora e tal, não necessariamente tá pronto para entrar. O Atlético trazendo esse cara aí de 23 anos, né, Marcão? Não faço a menor ideia de quem seja, mas acredito pela idade que foi a famosa oportunidade de mercado. Veio de graça porque acabou o contrato dele com o Atlético Nacional, então não tem muito a ver, até onde a gente sabe, muito a ver com a questão do Aguilar. O cara ficou sem contrato e veio, o Atlético só vai pagar os salários dele. Mas tá aí um zagueiro colombiano pro Atlético ter mais uma opção na zaga. Dados sobre o Hernandes aqui. Ele jogou pelo Atlético Nacional, foi emprestado ao Real Santander também da Colômbia, que é um time um pouco menor. Foi pro Santa Fé por empréstimo também, fez 21 jogos, acho que foi a temporada onde ele mais jogou. E depois, na volta desse empréstimo do Santa Fé, na temporada passada, fez apenas 4 jogos. Então um cara que não vem tendo sequência. E, enfim, é esperar pra ver. Realmente não dá pra saber muito mais sobre o jogador, a não ser que você acompanhe o campeonato colombiano.
Com certeza tem algum doente que acompanha. Alguém E é isso, vamos torcer que ele tenha uma boa passagem pelo Furacão aí. O Atlético, nesse momento, nesta quinta-feira, quase sexta, em que estamos gravando, se encontra em sexto colocado no Brasileiro com 23 pontos. O Flamengo passou a gente com um jogo a menos e eles têm um jogo a menos que a gente e nós dois temos um jogo a menos do que o resto. Então, o Flamengo tem 2 jogos a menos que o resto e o Atlético tem um jogo a menos que o resto, que é o Atlético e Flamengo. Então, além do confronto direto, o Flamengo tem mais um jogo a menos. Passaram a gente, eu acho que vem se concretizando o que a gente vinha falando, aí a questão do Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo vão acabar pegando essas 3 primeiras colocações. O Atlético ainda está em sexto, estamos nesse momento 4 pontos do Bragantino, que é o quarto colocado, com um jogo a menos. Ainda não desgarramos, ainda dá pra gente continuar pegando torcendo para pegar esse G4, se o Atlético não ficar colocando um time completamente inoperante nos jogos fora de casa ou nos jogos que estão entre copas. Aí vamos ver o que o Atlético vai fazer. Vamos ver se o Atlético vai meio que largar a mão, colocar um pouco menos de reserva ou mudar o esquema, jogar com 3 zagueiros, sei lá. O Atlético tem que fazer alguma coisa para pelo menos pegar esse pontinho fora de casa. Eu sempre falei a mesma coisa, faz 5 anos na internet que eu falo que ganhar em casa e empatar fora é Libertadores direto, não tem nem o que falar. Então, se a gente conseguir, com esse time que é mais ou menos horrível, e pelo menos empatar fora, tá ótimo, né? Falta muito aquele 12º jogador, né? Isso. Aquele cara que sempre entra, Sim. Normalmente um atacante, assim. O Marcelo Cirino foi esse cara em 19 e o Rony foi esse cara em 18. Uhum. Então, falta muito isso pro elenco do Atlético. Eu acho que 1 ou 2 peças já deixava o time reserva interessante pra você colocar ali no lugar de Canezinho, poder jogar com o Canezinho mais pro meio, enfim, tirar o Jadson, colocar um outro meia, até mais um volante, um segundo volante. Mas bem que eu tenho gostado bastante do Cittadini, acho que ele tem cumprido bem a função de reserva ali do Richard, do Christian, aliás. Eu tenho muita fé no Eric ainda. Também, pra ele ser um tem o cara. Eric. Mas eu acho que esse segundo atacante, esse atacante de lado bom é o que falta pra gente nesse momento. Que foi os dois exemplos que você deu. Inclusive veio uma notícia, os gringos vincularam, a imprensa russa citou que o Atlético esteve conversando com o Pedro Rocha, aqui a notícia de hoje, exatamente quinta-feira. Então seria um nome desse nível, né? Que é um cara muito bom, teve o seu auge, já tá em baixa, bem a cara do Atlético, inclusive. Então seria uma contratação interessante se acabasse vingando o Pedro Rocha. Gosto do nome. Acho que é exatamente nesse nível aí, nesse estilo de pensamento que o Atlético precisa ir. Exatamente. O Atlético, então, agora, no sábado, encara o São Paulo em casa. É aquele jogo que eu sempre penso que a gente tinha um tabu, né? Até o Diniz aparecer no Atlético Paranaense. Obrigado, Fernando Diniz. É um jogo que o São Paulo tá uma bosta, né? No Brasileiro. Do resto é o nosso completo oposto, né? Exato. Vamos ver com que time o São Paulo vem e tentar ganhar dos caras em casa aí, porque antigamente era obrigação ganhar de São Paulo em casa. Vamos ver, esperar que isso volte a ser obrigação. Depois pegamos a LDU pela Sul-Americana, a quinta-feira, dia 12, às 19h15. Então são esses 2 jogos aí que vocês têm que dar o bolão de vocês aí. Quanto vai dar os 2 jogos? Primeiro em casa contra o São Paulo e depois fora contra a LDU. Depois a gente pega o Cuiabá fora de casa, mas daí é assunto pra semana que vem. Marcão, os 2 resultados aí. Atlético 4, São Paulo 0. Ousado. E Atlético 1, LDU 1. Boa, eu vou meter um 2-1 pro Atlético contra o São Paulo e 1-1 contra a LDU. Tá justo. Tá justo. A gente é sempre com parcimônia. Então comentem aí, você que cravar os 2 resultados vai ganhar uma camiseta. Tá bom? E o pessoal do grupo aí tem que comentar também. E daí fique atento, né? Se você comentar a unbox aí do YouTube, sei lá, a gente faz sinal de fumaça pra conversar com vocês, provavelmente comenta o comentário. A gente responde o comentário pra chegar uma notificação pro cara. Fechou, Marcão?
Fechou. Mandar um salve pro meu pai aqui, para todos no grupo do Quinto Vento. Entre lá, o link tá aqui na descrição do vídeo. E vamos para mais uma semana de Atlético, que provavelmente vai ser uma semana muito importante pelo primeiro jogo da Sula, né? Que é, na minha opinião, o torneio mais queridinho desse ano. Exatamente. Então, um abraço para todo mundo. Abraço pro Luan. Luan, um abraço para você. Obrigado. Se inscreva no canal aí, por favor. Siga no Spotify ou no Deezer, aí onde quer que você esteja, o nosso podcast também para você receber a notificação e para você saber sempre que saiu o episódio novo, tá bom? Até segunda-feira, galera. A gente volta com mais um episódio aí do nosso podcast do Quinto Vento. Valeu!